No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre profissão terapeuta. Para você que já sentiu ou já passou pela sua cabeça se tornar terapeuta um dia, vamos falar sobre talentos, sinais, o que é realmente, em que consiste a profissão do terapeuta e o passo a passo para você chegar a ser um terapeuta de excelência. Acompanhe. Como saber se eu tenho talento para ser uma terapeuta? Ok, é uma excelente pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Sentem instigadas, movidas por dentro, né? Pensam, será que a profissão de terapeuta seria para mim, né? Então, tem alguns sinais, sim, que a gente observa nos melhores terapeutas. O que tem em comum nesse chamado. Então eu posso dizer, a primeira coisa é essa inquietação. Normalmente as pessoas já pensaram nisso, ficam rodeando, são beliscadas por esses sentimentos, né? Mas quando a gente diz respeito a talento, existem algumas características dessas pessoas que têm esse talento. A primeira delas são pessoas que têm um gosto, um amor, um desejo, sentem muito bem ouvindo pessoas, ouvindo e sentem que pode ajudar essas pessoas em processos, às vezes aconselhamento, mediação, administrar conflitos relacionais, né? Trazer uma luz para aquelas pessoas. Então esse é um sinal bastante forte. E junto com esse sinal, que eu posso dizer que vem no pacotinho aí, são pessoas que têm uma profunda empatia e uma sensibilidade para perceber o todo, o seu redor, o que acontece ao seu redor, um pouco o sofrimento do mundo de uma forma geral, né? São capazes de se colocar na pele do outro, por isso que podem ser excelentes mediadores. Um terceiro sinal que eu também, que nesse caso vem do outro, o outro que nos mostra, que é o nosso espelho, essas pessoas trazem um discurso assim: olha, eu sou o psicólogo do grupo. O pessoal diz, às vezes nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo de amigos, grupo do trabalho, é comum ter, procure não sei quem que é a terapeuta do grupo, vamos chamar aí, que só ela vai ajudar a gente a resolver isso aqui. Gente, fulano está escutando a gente aí, estamos com um problema com o nosso filho, na família comum, e vão buscar como um aconselhamento, porque sabe que essa pessoa, além de ser capaz de se colocar no ponto neutro, ela consegue ver além. Ela tem uma visão assim do todo. Então esses são sinais bastante, eu diria, importantes. Ok. Uma vez fazendo o curso de terapia para terapeuta, eu preciso estar em terapia? Sim. Essa também é uma outra pergunta muito boa. E hoje, sobretudo, que está aumentando o número de pessoas que entenderam que a terapia é essencial, pode ser um caminho bastante importante para a gestão das suas próprias emoções, administrar a ansiedade. É o autoconhecimento, né? Autoconhecimento é o caminho para você se perceber quais são as motivações dos seus comportamentos no mundo, né? De trazer uma qualidade de bem-estar melhor. Então, só que para o terapeuta tem um elemento a mais, além desse que seria para todas as pessoas, porque o terapeuta, ele está lidando continuamente com o sofrimento humano, com os conflitos relacionais. Então ele está num campo, ele pode ser tocado e ativado o tempo todo. É quase dizer assim, ele está no meio do bombardeio assim. Então, como ele é um ser normalmente empático, ele pode, absorvendo esses sentimentos, esses sofrimentos do outro, misturar um pouco com as suas próprias questões de vida, né? Com seus assuntos inacabados, com as suas feridas abertas. Então, se esses pontos tocam, pode ser que isso cause muito sofrimento para ele, assim como eu posso te dizer que ele pode misturar aí as suas questões com as questões do outro. Então, a terapia, ela vai ajudar o terapeuta nesse processo de autoconhecimento, de autopercepção e regulação, autorregulação.
ele conseguir fazer um distanciamento maior, sabe? Não, essa aqui é a história do outro. Então eu entro, eu sou empático, eu tenho escuta ativa, mas agora eu também consigo me colocar nesse lugar de distanciamento. Okay. Então é indispensável o processo terapêutico. Eu diria a supervisão, mas depois em outro momento a gente pode também falar que também é essencial para o terapeuta. Certo. Fale sobre o reconhecimento da profissão. Quais as áreas que eu posso atuar? Onde eu posso atuar? Né? Bem, estamos no Brasil, né? Assim, o campo da criatividade, existe uma grande energia de empreendedorismo no nosso país, né? Mas o que eu posso dizer para você você pode atuar em consultórios, como um terapeuta, como a maioria atua, abre sua sala, uma clínica, divide o consultório com alguém e vai receber as pessoas para dar esse acompanhamento em consultório. Mas você também pode atuar em hospitais, em escolas, em, às vezes, centros espiritualistas. E hoje uma grande novidade que está no ar, está quentinha agora, né? É um projeto, uma lei que já está de incentivo a empresas que estão criando espaços para favorecer a saúde mental dos seus colaboradores. Muito bom. Empresas com um número maior de funcionários, isso já está se tornando obrigatório no país, né? Então, assim, os terapeutas já estão ganhando, porque está acontecendo essa compreensão também no nível corporativo da importância de um trabalho terapêutico para a saúde mental dos colaboradores de uma empresa. Então, já se abre aí um novo universo, né? Mas, assim, tem um espaço infinito, trabalho com grupos de crescimento, comunidades espirituais, é usar a criatividade, né? Em escolas também é um espaço bem interessante para desenvolver atividades. Ok. E onde começar? Qual o primeiro passo para me tornar uma terapeuta? Então, eu diria, o primeiro passo para você iniciar seria o que nós falamos anteriormente. Que às vezes a pessoa que quer ser um terapeuta fala, vou procurar logo um curso. Sim. E sim, isso faz parte do processo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas eu diria, a primeira coisa é você iniciar um processo terapêutico. Ok. Se sentar na cadeira do cliente para se conhecer e entender como funciona um processo terapêutico. Ok. Depois, o que eu diria, talvez você fazer algumas vivências, relacionar cursos menores, vivências menores na área das terapias, para você ir entrando um pouquinho no campo e sentindo como é que é esse ser terapeuta. E eu diria agora um terceiro ponto que é essencial, que é buscar uma boa formação. Você buscar uma formação que tenha referência, que tenha quais os elementos dessa formação, um curso para que você realmente saiba como procurar. Uma formação que seja reconhecida, sim, que tenha um bom embasamento teórico e clínico, que você tenha professores também que sejam terapeutas ou psicólogos e que possam oferecer, te ajudar a ter esse suporte. Um curso que tenha supervisão, prática, trabalho de campo, que você possa atuar já dentro do curso com o suporte do corpo docente, de uma coordenação. Então, espaço para prática, incentivo para você ingressar no mercado de trabalho. Então, acho que são alguns elementos importantes numa formação, né? Para você que busca uma formação. Aqui em Salvador, a gente tem algumas formações, mas aqui eu posso realmente recomendar, obviamente, né? Porque já são 30 anos trabalhando com essa instituição, é o Grupo Ômega. Né? O Grupo Ômega que tem uma formação já mais de 30 turmas formadas, então contempla todos esses elementos. Certo. Quero fazer o curso, mas não quero ser terapeuta. Consigo? O que que eu vou ganhar, certo, né, com esse curso e não tenho interesse em ser terapeuta, mas quero por enquanto, o curso, né? Isso. Quero fazer o curso, quero conhecer, quero melhorar como pessoa, mas não tenho interesse, não tenho esse dom. Certo. Olha,
pode acontecer das pessoas que tenham sentido um chamado. Eu vou falar de 2 pontos para você aqui para responder a sua pergunta, tudo bem? Então, tem pessoas que ainda não se sentem seguras para se tornarem terapeutas, né? Elas têm os chamados e falam, mas será que eu dou conta de ser terapeuta? Uma coisa é ouvir pessoas quase como um hobby, sabe? Assim, de uma forma descomprometida para ajudar. Outra coisa é você profissionalmente realmente receber pessoas, ser olhado como profissional e conduzir processo de crescimento pessoal. Então isso pode ser um pouco assustador para algumas pessoas. Falar, mas será que eu não posso experimentar? Então esse é um público, eu diria, olha, independente do fato de você estar em dúvida sobre ou ser capaz ou não ser capaz, o teu talento ou não teu talento, uma formação sólida, consistente, ela vai ajudar a você primeiro ter uma profunda experiência de autoconhecimento e autoexploração e autotransformação, porque você vai estar trabalhando, vai estar num curso com pessoas que estão falando os mesmos códigos, que estão tratando os mesmos temas, você vai ter vivências, práticas que vão estar te auxiliando nesse mergulho profundo, um ambiente seguro e protegido e o estudo, você vai estar estudando sobre o processo do comportamento humano, a consciência, neurociência, você vai ter um conhecimento muito mais abrangente, muito mais amplo e uma troca, uma comunidade para compartilhar. Então, assim, e o ser terapeuta, o tornar-se terapeuta, quase que muitas vezes vem quase como consequência. Mas você tem uma formação sólida, o que eu escuto trabalhando, né, com formação de terapeuta já há muitos anos, de pessoas que nem sempre querem ser uma terapeuta, é que há uma mudança substancial na sua vida, de uma forma geral, na forma como ela se relaciona com as pessoas, como ela percebe a si mesma, como se move no mundo e na sua qualidade de atuação profissional. Sim. Porque ela sai de um lugar de não compreender a dinâmica humana, como se move, para uma compreensão muito mais profunda. Então, ela está com as pessoas, ela se coloca, ela percebe de uma forma muito mais diferente, mais livre. Entendi. Então, eu diria que uma formação pode ser útil para todas as pessoas que querem crescer. Entendi. E como integrar, Carla, a profissão do terapeuta em outras profissões? Por exemplo, eu sou formada na área de administração de empresas, trabalho aliás, a minha vida inteira, né? E hoje eu diria que não seria a profissão que eu levaria para o resto da minha vida, né? Não me traz mais brilho. Entendo. Né? Então, buscando esse momento, como fazer para, dentro da minha profissão hoje... Você está utilizando os instrumentos. Da terapia. Né? A gente tem, eu diria que tem 3 caminhos, 3 terminologias que a gente usa para esse movimento, para quem busca um curso que é de formação, né? Uma formação para terapeutas, que é a conciliação de carreira, que seria uma pessoa que ela quer continuar como administradora, e é claro, lembrando sempre desse ponto, que o fato de você fazer uma formação, você vai ser uma administradora que tem um grau de presença e de consciência e de liderança, autoliderança e liderança muito maior. Obviamente. Então, assim, mas você pode sentir talvez, então, isso lhe favorece muito em qualquer área, mas você pode também fazer uma conciliação de carreiras. Fala, olha, eu quero continuar administrando, me relaciono bem com a minha profissão e tal, gosto, não tenho ainda, não me responde, não me atende totalmente assim ao anseio da minha alma, mas eu gosto. Então você pode também conciliar, estar atuando e reservar algum tempo, de repente, para trabalhar com grupos, para conduzir algumas pessoas, às vezes até num trabalho voluntário.
Porque tem pessoas que já têm uma profissão e não têm interesse em fazer uma formação para atuar profissionalmente, mas elas fazem um trabalho voluntário e querem dar mais profundidade para esse trabalho, ajudar com mais propriedade, sabe, as pessoas. Então isso pode ser, ela pode conciliar ou juntar as duas profissões, pode fazer uma integração. Integração de carreira acontece muito. Com educadores, professores que têm, às vezes, só estão na sala de aula e, de repente, eles começam a trabalhar como orientadores educacionais. Porque eles já têm uma formação que abre portas para essas possibilidades, né? Então, educadores que podem fazer essa integração de carreira, oferecendo um apoio pedagógico muito mais rico para os estudantes e funcionários e pais. Eu tenho um caso de integração de carreira que advogados também fazem muito isso e vão conduzir, trabalhar com mediação, priorizar a mediação dos conflitos no trabalho como advogados, é uma possibilidade de integração. Mas eu tenho um exemplo, que eu sempre trago esse exemplo, porque foi muito marcante para mim, de uma terapeuta que ela era médica veterinária e ela se encantou com a área terapêutica. Ela tinha essa grande fascínio, essa grande atração por isso. E ela fez a formação completa e se tornou uma terapeuta. E no processo de estágio supervisionado da formação, que a gente chama, que é o trabalho de campo, ela começou a desenvolver um projeto na universidade, ela já tinha mestrado, essas qualificações, um projeto de terapia assistida com animais. Então, ela pôde conciliar o trabalho. Hoje ela faz um trabalho belíssimo numa universidade. Primeiro trabalhou com crianças com necessidades especiais e hoje esse trabalho se estendeu. Então, antes se usava cavalos e hoje já tem outros animais que são inseridos no processo. Então, ela conseguiu não abandonar a carreira, o conhecimento, a bagagem que ela tinha de veterinária e, ao mesmo tempo, está inserindo isso que dava mais brilho para a alma dela, né? E o outro processo poderia ser a transição de carreira. Por falar nisso, Carla, como fazer a transição de carreira? Qual a dica que você dá? Como fazer essa transição? Eu acho que a primeira e a última palavra seria calma. Calma. Primeiro, o primeiro passo é ressignificar a sua própria carreira. Às vezes a pessoa precisa fazer uma transição porque ela ainda tem assuntos para serem fechados ou ela tem uma necessidade financeira mesmo para poder, para sobrevivência, para pagar os seus boletos, para tudo e até mesmo financiar uma nova carreira, que não acontece magicamente. Você faz uma formação, no Ômega, por exemplo, o terapeuta com 1 ano de formação, ele já começa a atender, e já receber pelos seus atendimentos, mas ainda não vai dar provavelmente para ele se sustentar. Então, assim, ele não pode abandonar um compromisso que ele começou consigo mesmo. Então, eu diria, primeiro ressignifique a sua carreira. Olhe para a sua carreira já esteja ali dentro do seu trabalho, do seu ambiente, como um terapeuta em formação. Tente olhar para aquelas pessoas de uma outra forma. Passe por um processo de ressignificação. Enquanto você está lá dentro, vá colocando o seu passinho numa outra formação, terapia e uma outra formação. Terminou a outra formação, ainda as formações médias duram esse tempo, 2 anos, 2 anos e meio, às vezes 3 anos, né? Porque não é preciso você fazer uma formação em psicologia para você ser um terapeuta. Ok. Então você tem um tempo menor para começar a ter um retorno. Então, você terminou a formação, já está atendendo. Uma formação como Ômega, você já vai estar atendendo. Calcule um pouco, a partir do seu desenvolvimento, a partir do momento que você termina, quanto tempo é que você precisa para ter um tipo de vida, um tipo de ganho, sobretudo, que te dê uma qualidade de vida. Certo. Então, você precisa ver o que é importante para você na sua vida se mover, com que você se sente bem, para poder fazer esse movimento, para saber se esse movimento vai ser mais breve ou mais curto, mas é um processo, sem pressa, sem aceleração, sabe? Terapia, formação, estudo
e a transição vai acontecendo na calma. Eu vejo que assim, quando as transições são suaves, elas tendem a ser muito mais bem-sucedidas. A não ser que você tenha uma carreira que lhe deu uma bagagem aí, uma sustentação, uma base, sobretudo financeira também, importante, de forma que você fique mais livre para poder estar investindo na sua formação, na sua terapia. E aí você pode, talvez, fazer o caminho um pouquinho mais rápido. Sim. Acho que você já falou um pouco, mas assim, tem mercado de trabalho? Dá para viver da terapia? Quase que você já respondeu isso. Mas é também uma pergunta muito importante, porque você com essa pergunta me permite abordar um dado recente, né, em relação à posição, vamos falar do Brasil. O Brasil já está ocupando, segundo a Organização Mundial de Saúde, o 8º lugar em problemas com saúde mental. Eu não estou falando de transtornos graves, eu estou falando de ansiedade e depressão. E por dia, a gente já chega a 38 casos de suicídio. Para cada caso de suicídio efetuado, de fato, concretizado, são 20 tentativas mal-sucedidas. Ou seja, a gente teria por dia, em média, 58 pessoas no Brasil hoje, enquanto aqui a gente está conversando, pessoas estão nessa situação, em internamentos hospitalares, né? Então, assim, existe, eu diria que a pandemia também, o Covid acelerou muito esse processo. Existe uma aceleração, um processo de aceleração, as tecnologias, muita informação rápida, muitas mudanças, muito rápido, para que as pessoas tenham condição de processar emocionalmente essas mudanças. Sim. Então, existe um adoecimento coletivo, né? Então, esse adoecimento coletivo clama por terapeutas, porque não existe ainda terapeutas e nem psicólogos para todo mundo. Só psicólogos, foi feito um cálculo recente que hoje a gente teria mais ou menos, para cada psicólogo, 300 ou mais pessoas. Então, assim, a gente tem um mercado crescendo, porque as pessoas estão, não só as pessoas que já estão adoecidas, porque você adoecer, a ansiedade, a depressão, que são as desordens mais comuns, elas são altamente incapacitantes. Sim. Então, as pessoas procuram os médicos, procuram os tratamentos e normalmente eles já sabem, já fazem encaminhamento para a terapia, né? A gente vê casos de violência no lar que estão aumentando, assim, de uma forma assustadora, né? Adolescentes, crianças se deprimindo também, com dificuldades de aprendizagem e tudo. Então, está se procurando muito, cada vez mais. A gente tem um programa, para eu fechar aqui, no Ômega, que é o programa Terapia para Todos, né? Sim. E esse programa já tem bastante tempo, muitos anos, que é um programa que funciona assim, as pessoas da comunidade buscam, que buscam terapia, procuram a gente, faz um credenciamento e a gente tem um banco de dados de terapeutas e encontramos o terapeuta certo para aquela pessoa. E a gente que acompanha é uma amostragem, porque a procura no Terapia para Todos está aumentando de uma forma impressionante, né? Então tem mercado, muito mercado de atuação. Sim. E como eu falei agora, ainda se abriu mais com essa questão das empresas, né? Então, e as pessoas estão tomando consciência do valor da terapia. A terapia deixou de ser saiu do lugar da marginalização. Sim. Ou da discriminação. Aquele mito, isso aqui é você tem que ser muito doido, louco, maluco, disfuncional. Não. As pessoas estão tomando consciência, a sociedade, de que a terapia não é um luxo. Sim. A terapia está se tornando uma necessidade, entende? Então, o mercado tem mercado. Se você quer seguir esse caminho, esse não é um obstáculo, porque falta terapeuta. Sim. Você está falando e eu estou analisando aqui, e aí eu lhe pergunto em relação a valores.
Porque a área da psicologia ela é um acesso muito difícil, porque você está falando de terapeuta, da formação para terapeuta, Sim. que eu sinto que ela tem um mercado mais fácil, de melhor acesso, com valores mais sensíveis, porque a área da psicologia, o acesso é mais difícil. Isso. Né? Pessoas... Você disse por causa da formação, numa boa faculdade, que onera mais, né? Depois o período para você se inserir realmente com todas as especializações, porque o psicólogo ele passa por... Existe uma exigência também maior. O psicólogo ele precisa trabalhar com psicodiagnósticos, né? Então uma série de exigências, exige um conselho que regulamenta. O terapeuta não, porque o terapeuta, embora ele também, nas formações mais sérias, a gente trabalha com estudo dessas desordens psicoemocionais, com atualizações contínuas, né, do que está acontecendo nesse sentido da mente humana, do comportamento, das disfunções. O papel do terapeuta é cuidar. Ok. Não é diagnosticar. Sei. Então, assim, é acompanhar uma pessoa que está atravessando por um processo de bloqueio, de dificuldades, né? Ela quer sair daquele espaço restrito e ampliar. Então, o terapeuta é aquela pessoa que vai, no caso do terapeuta holístico e transpessoal, ele vai cuidar desse ser integral, oferecer uma escuta qualificada, claro, se é uma boa formação, ele vai ter técnicas, vai ter recursos que facilitem, ferramentas, né, que facilitem esse processo. Então, é possível se fazer uma formação mais breve do terapeuta, porque em situações muito complexas, ele vai trabalhar em parceria com o psiquiatra, às vezes com outro psicólogo, com um psicopedagogo, que pode com um neuropsicólogo, né? Então ele vai trabalhar conjuntamente, né? Então, assim, e o terapeuta também, a gente tem terapias breves, tem terapias longas, a terapia é um campo muito vasto, né? Porque tem as práticas integrativas. Sim, você pode... você fala de ganhos? Você perguntou alguma coisa em relação a ganhos? Não, no sentido do acesso, não há do ganho em relação ao terapeuta, mas das pessoas, dessa demanda grande que você acabou de falar, que está crescendo cada vez mais e que as pessoas não têm acesso por questão financeira. Exato. Quando você tem um número maior de terapeutas disponíveis e você tem possibilidade de desenvolver muitos programas sociais, então facilita, isso foi uma das razões para que a gente desenvolvesse o programa Terapia para Todos, porque os terapeutas recebem como se fosse um plano de saúde. Sim. Os terapeutas recebem, mas tem pessoas que se inscrevem no programa que não poderiam pagar, pessoas que ganham um salário mínimo, que não poderiam pagar um salário mínimo por mês de terapia. Esses programas são grandes saltos, sabe? É a grande porta para pessoas que estão buscando por terapia e não podem pagar um valor usual, uma terapia de qualidade e não podem, porque normalmente os terapeutas eles têm assim um chamado ao cuidado e ao servir. Eles querem fazer algo pelo social também, sabe? Atender as pessoas. É claro que se é um terapeuta que vai viver da profissão somente do terapeuta, ele não vai poder só viver numa terapia no valor social, mas ele vai aí ter clientes que podem pagar talvez um valor mais alto, mas ele também abre, né? Normalmente os terapeutas têm essa abertura. Ok. E o que é ser terapeuta? Então, acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Sempre que a gente fala em ser terapeuta, a gente volta para a nossa própria experiência, né? De como a gente se tornou terapeuta, como eu me tornei terapeuta, né? Como foi que eu fiz esse caminho. Então, eu entendo o terapeuta como um potente agente de transformação social. Eu acredito que a sociedade, a maior possibilidade a melhor e mais consistente, mais sólida transformação que a gente pode fazer na sociedade é consciência a consciência, pessoa a pessoa, é de dentro para fora. Entendi. Uma vez que a pessoa se transforme, ela se coloca no mundo
de uma outra forma. Como eu disse, você deixa de fazer parte do problema e passa a fazer parte da solução. Então, o terapeuta é um agente de transformação social e, por isso, né, ele é aquela pessoa que cuida do indivíduo, mas ele cuida do coletivo, ele cuida da comunidade. Então, e justamente por isso tem algo que para mim também, eu sempre volto a essa frase, né? Que justamente por isso o terapeuta é um construtor da paz. Sim. Olhando a paz como esse mundo onde exista respeito mútuo, Sim. solidariedade, isso é fundamental. Respeito às diferenças, aceitação, uma convivência amorosa, possibilidade de crescimento, né? Então é dessa forma que eu vejo. Por hoje chegamos a essa conclusão. Então, se você gostou do vídeo, se você se interessa realmente por essa área e gostaria de fazer uma experiência profunda de autoconhecimento, e se você tem esse chamado para se tornar um terapeuta, esse é o momento. Esse é o momento. Vem com a gente. Aqui embaixo você vai encontrar os links para você ter mais informações. Agora, todos os anos aqui em Salvador, nós temos uma turma nova se iniciando. Então, esperamos por você. Até breve.